A arte de meditar. Áudio 14. Pois Ele é a tua vida. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18, 32. Pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Deuteronômio 30, 20. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. João 14, 2. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6, 47. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. João 6, 40. A imortalidade é a realização da nossa verdadeira identidade como ser divino, uma identidade sem começo e sem fim, eterna. É o reconhecimento de Deus como Pai e Deus como o Filho. Para aqueles no caminho espiritual, esta não é uma ideia nova. Esta é a pedra fundamental sobre a qual repousa todo o grande ensinamento espiritual conhecido pelo homem. Mas a essência deste ensinamento foi enterrada pelo conceito prevalecente de imortalidade como uma existência para lá de Matusalém neste mundo, ou como uma existência eterna de felicidade depois da morte. O primeiro é meramente uma noção dourada de longevidade. O segundo é baseado na falsa premissa de que a morte é uma parte da criação de Deus, enquanto o Mestre claramente declarou: o último inimigo a ser superado é a morte. É verdade que, em algum momento ou outro, nós todos passam da vista humana. Cada um, em seu próprio tempo, vai sair deste plano de consciência. Aqueles que não têm conhecimento de Deus e nem tiveram relacionamento com Deus podem ser forçados a sair de seus corpos por doença, acidente ou velhice. Mas aqueles com um entendimento correto de Deus farão a transição sem luta, dor ou enfermidade. Todos acabarão por sair desse plano. Na casa de meu pai há muitas moradas. Passamos da infância para a adolescência, da adolescência para a maturidade, e cada estado de consciência é uma das muitas moradas de Deus. Aqueles que aceitam a transição de um estado de consciência para outro como uma atividade de Deus, sem olhar para trás para tentar agarrar-se em vão a estados de consciência que deveriam ter sido há muito superados, não experimentam as enfermidades da velhice. Resistir ao avançar dos anos, como se fosse algo a ser temido, produz muitas das desarmonias associadas à idade. Aceitar a mudança que acompanha a transição de uma fase da vida para outra de forma natural, normal e natural nos permitirá olhar para frente, para a experiência dos anos médios e avançados, com alegria e confiança, em vez de com medo e pavor. Não há diferença entre o fluxo de Deus neste minuto ou há 100 anos a partir de agora. Na verdade, a vida de Deus nunca envelhece ou termina. Deus tem um trabalho espiritual para cada um de nós, e Ele nos deu a habilidade com a qual executá-lo. Enquanto houver trabalho para fazermos nisso que é chamado este plano de existência, Deus manterá nossa vitalidade, força, juventude, saúde e integridade. Então, com confiança, nós não mais confundiremos longevidade com imortalidade. A longevidade não é imortalidade. É meramente uma continuação do sentido físico atual de existência. Nós não estamos preocupados com o período visível dos nossos anos na Terra, mas sim com a demonstração de nosso ser eterno e das obras do Pai.
toda transição é para a glória de Deus e para o desenvolvimento de nossa alma individual. Aqueles de nós que estão se aproximando dos anos médios ou mais avançados devem aprender a perguntar ao Pai: o que você tem para eu fazer agora? Então, assim como a flor desabrocha, desvanece e floresce novamente, o mesmo acontece com as velhas experiências que dão lugar ao novo. Nós passamos por muitas experiências e transições, mas a morte nunca é uma parte de qualquer uma dessas experiências. Mais cedo ou mais tarde, todos no caminho espiritual atingem o ponto de seu desenvolvimento em que percebem que, assim como um estado de consciência é trocado por outro na progressão desde o nascimento até a morte, então a experiência do que é chamado morte é apenas outra transição na continuidade da vida. A morte é a nossa interpretação do que nós estamos testemunhando. Mas aqueles que alcançaram o primeiro pequeno vislumbre de Deus entendem que Deus é vida eterna, vida sem começo e sem fim. Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Esta visão só pode chegar àqueles que se elevaram acima do desejo egoísta de manter a si mesmo e a outros em escravidão a uma forma familiar. A lagarta deve emergir de seu casulo para tornar-se borboleta. Todos e tudo passam por transições e estágios. Mas através da evolução e desenvolvimento espiritual, cada um encontra-se finalmente sentado aos pés do trono de Deus, retornando à casa do Pai. Isso não significa a imortalidade da alma e a morte do corpo, como é geralmente entendido. O corpo vai morrer diariamente. As unhas e os cabelos são cortados e crescem de novo. A pele se descama. As células do corpo estão constantemente se renovando. E apesar dessas mudanças, a consciência, que é a nossa verdadeira identidade, permanece. Nosso treinamento desde a infância incutiu em nós a ideia de que o corpo que vemos no espelho, ou do qual estamos conscientes, é o eu. Identificamos o corpo como a nós mesmos, mas o corpo é um instrumento para nosso uso, assim como um automóvel é um veículo que usamos para nos transportar de um lugar para outro. Em nenhum momento nos identificamos com ou como nossos automóveis. Estamos sempre separados, à parte do automóvel, mas nós o utilizamos como meio de locomoção. O automóvel não é mais eu do que o corpo é eu, porque o eu é a consciência. Em algum período ou outro de nossa experiência, devemos desistir de nosso conceito do corpo como constituindo a soma total do nosso ser e aceitar a verdade de nossa identidade espiritual como a consciência. Chega uma hora que temos que deixar de viver como seres humanos. Isso não significa que devemos morrer ou fazer a passagem para obter o nosso patrimônio espiritual. Isso não é a morte do corpo, mas a transição ocorrendo na consciência, referida por Paulo como morrer diariamente para renascer no espírito. Cada dia devemos conscientemente remover-nos das leis que regem a experiência humana e reconhecermos a graça de Deus, na percepção consciente de que estamos vivendo no invisível, do invisível e pelo invisível. Nesta confiança no invisível, nós morremos diariamente, até que um dia nós morreremos completamente e renasceremos no espírito. A partir desse momento, a vida é vivida em um nível inteiramente diferente, em que não estaremos sujeitos às leis da fisicalidade, mas viveremos sob a graça divina. A transição não é primariamente física, ela é um ato de consciência. A lagarta é transformada em borboleta, em sua metamorfose. O estado de lagarta de consciência é descartado, e a própria lagarta sobe para o nível do ser borboleta.
A transformação ocorre na consciência e externaliza-se como forma. Quando começamos a entender essa ideia nova e surpreendente, vamos então percebendo que este eu que eu sou é permanente e eterno. No princípio era Deus. A natureza de Deus, a consciência, é um estado contínuo do ser eterno. E Deus se manifesta como você e como eu. Deus mantém a continuidade de sua própria existência em sua forma infinita, individual, para sempre. Todos aqueles que existiam no começo existem agora, e aqueles que existem agora existirão para sempre. O corpo é o templo da vida. Este templo é a própria vida em forma, o espírito em forma. Assim como o cérebro é a via pela qual a inteligência se expressa, também é o corpo a via pela qual a vida se manifesta. Pode a vida ser separada de seu templo? A vida é a substância da qual o corpo é formado. Portanto, o corpo é tão indestrutível quanto a vida, e sem idade também. Dentro de mim está a força da vida espiritual, que atua do interior para fora. Eu não tenho força vital, eu sou a força vital. A força vital constitui meu verdadeiro ser e flui para a forma harmoniosa e infinita. Consciência é a lei e atividade para o corpo. Nada pode nunca deter o ser que eu sou, porque eu existo independente do que o mundo chama de matéria, confinamento ou incorporação. A natureza do meu ser é a eternidade. A atividade invisível da verdade, operando na minha consciência, está me renovando fisicamente, mentalmente, moralmente e financeiramente. Dia a dia, este ser interior, que é meu ser invisível, está produzindo o que for necessário para o cumprimento da minha experiência terrena. Eu posso assistir o corpo passar da infância para a adolescência, da adolescência à juventude, da juventude à maturidade, da maturidade à velhice. Mas através de todas as mudanças do corpo, eu permaneço como observador, impenetrável, ileso, intocado. Aos 9, 19 ou 90 anos, eu estarei observando cada mudança do corpo, cada mudança de expressão. Eu nunca vou me deixar nem me abandonar. Não posso me deixar e nem me desamparar, porque eu sou eu. Eu sempre irá governar e me proteger. O único momento em que posso saber isso é neste minuto. 1 minuto atrás não tem existência. 1 minuto a partir de agora não terá existência. Para mim, o passado, o presente e o futuro são agora. É isso que eu estou vivendo agora. É agora que eu tenho sempre vivido. E é agora que eu devo sempre viver. É sem propósito e inútil para mim ansiar por uma vida de 100 ou 200 anos a partir de agora. O único momento que posso viver é agora. E agora, neste momento, Deus, a única vida, está se expressando. Eu não expresso vida. A vida se expressa como meu ser infinito, individual e indestrutível. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás aí. A morte não é aniquilação. A morte é apenas uma sombra que parece com a morte. Até mesmo através do vale da sombra da morte, eu devo observar a mim mesmo atravessando-o, porque eu nunca posso ser separado do eu. Eu nunca posso morrer.